Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao curso de Planejamento Empresarial em Cenários de Incerteza. Meu nome é Rafael Ambrico, sou professor da Faculdade de Administração da UFRJ e eu vou falar aqui um pouquinho com vocês hoje sobre como que a gente pode considerar riscos e incertezas dentro de um planejamento, tá? E como que a gente pode fazer uma análise quantitativa através de simulação de Monte Carlo, que é uma das técnicas para quantificar risco, tá? Onde a gente pode incorporar dentro de estudos quantitativos, de modelos, de planilhas, alguns riscos e algumas variabilidades em relação ao processo, ao sistema que a gente está estudando. Tá? Antes de iniciar aqui o conteúdo propriamente dito, eu gostaria de me apresentar. Eu sou engenheiro de produção, me formei pela Universidade Federal de São Carlos, no campus de Sorocaba. Tenho um mestrado aqui na UFRJ também, engenharia de produção, na COP, e tenho 10 anos de experiência em métodos quantitativos. Trabalhei em consultoria na área de simulação e otimização. Trabalho hoje na indústria, na área de riscos operacionais, também com modelagem quantitativa, basicamente simulação e otimização de processo. Tá? E atualmente sou professor da disciplina de modelagem e simulação de sistemas no curso de administração da UFRJ. Tá? Então, se a gente considerar hoje o cenário atual, né, especialmente com a flexibilização de mercado, com a flexibilização enfim, da abertura do comércio em algumas cidades, inclusive aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um cenário de bastante certeza no que a gente chama de pós-pandemia. Né? Então, a gente tem um recuo na projeção do PIB brasileiro, né? O FMI prevê um recuo de mais de 9% em 2020, né? Uma taxa de desemprego alta, né? Então isso acaba impactando enfim, em toda a economia nacional, né? E além disso, a gente também tem um hábito de consumo diferenciado, né? Então, enfim, com a pandemia as pessoas mudaram seus hábitos de consumo e isso pode ser que permaneça no cenário de pós-pandemia. Então, enfim, eu trouxe essas matérias aqui simplesmente para ilustrar que o cenário ele é de muita incerteza. Tá? Então, aquelas empresas que se planejarem para esse novo cenário antecipadamente, elas vão sair na frente, né? E poder, enfim, se posicionar no mercado de forma mais adequada. Tá? Então, a gente tem aqui um cenário de muita incerteza em relação ao cenário econômico, em relação aos mercados, em relação ao comportamento do consumidor. Né? E, enfim, quando a gente faz um planejamento estratégico, a gente parte de uma situação atual, traça a estratégia para chegar nas metas e nos objetivos traçados. Né? Então, a estratégia é esse caminho para a gente sair da situação atual e chegar onde a gente quer. Né? Só que nesse caminho, quando a gente começa a percorrer esse caminho, alguns riscos aparecem, né? Alguns eventos que não estavam no nosso planejamento, que a gente esperava que não acontecesse, que a gente não tinha mapeado, eles podem aparecer e, e nos tirar dessa estratégia, desse caminho para chegar onde a gente quer. Né? Então, esses riscos eles aparecem em alguns momentos e é importante a gente identificar esses riscos, conhecer o que pode acontecer, para que a gente possa nos preparar através de planos de resposta. Né? Então, se acontecer determinado risco, determinado cenário que está fora daquele meu planejamento inicial, como que eu posso reagir, o que eu posso fazer para que eu, ainda assim, ainda considerando esse risco, esse ou outros, enfim, eu ainda consiga chegar nos meus objetivos traçados inicialmente. Né? Então, enfim, os riscos eles acabam nos tirando daquela estratégia inicial, mas a gente pode reagir e planejar como que a gente pode retomar para atingir esse objetivo. Tá? E aí, para a gente elaborar bons planos de resposta, a gente conhecer os riscos é fundamental. Não só conhecer o que pode acontecer, né, identificar quais são os possíveis riscos, como entender o quanto que ele vai desviar da nossa estratégia, né, o quanto que esse risco vai impactar o meu negócio, impactar os meus resultados, para eu poder saber exatamente qual que é o plano de resposta mais adequado para um determinado risco.
tá? Então, é fundamental para que a gente tenha sucesso aqui nesse cenário, a gente conseguir identificar quais são os riscos, ou pelo menos os principais riscos, os que trazem o maior impacto, ou aqueles que são mais plausíveis de se planejar e de se conhecer, né? Para a gente poder planejar como que a gente atinge os nossos objetivos, ainda que esses riscos ocorram, né? Então, eu trouxe aqui uma definição de risco, tá? Uma definição, enfim, bastante simplificada. Enfim, existem outras definições de riscos, mas essa aqui é uma que eu gosto bastante, que o risco é um evento aleatório que ele pode acontecer ou não, né? Então, existe aí uma probabilidade de ocorrência desse evento, né? E aí, caso esse evento aconteça, caso esse risco se concretize, nós teremos um impacto negativo nas metas da organização, né? Então, alguns autores classificam, trazem o risco aí como um evento aleatório que pode ter um impacto negativo ou um impacto positivo. Alguns autores, como esse aqui que eu trouxe, eles definem aquele evento aleatório que pode acontecer com impacto positivo como uma oportunidade, tá? Então, de um lado tem o risco, que é um evento aleatório que trará um impacto negativo, e do outro lado eu tenho uma oportunidade que também é um evento aleatório, ou seja, também existe uma probabilidade de ocorrência, e caso esse evento aleatório aconteça, caso essa oportunidade se concretize, eu tenho um impacto positivo para os objetivos da organização, né? Então, se eu pensar aqui, por exemplo, na demanda, né? A demanda é uma variável tipicamente incerta de uma empresa. Então, se eu tenho uma probabilidade da demanda ser menor do que eu estou planejando, então isso é um risco, né? Eu tenho uma probabilidade da demanda ser muito maior, de eu ter um crescimento de mercado e a minha demanda crescer bastante, né? Então, isso traria um impacto positivo, né? Se eu souber me planejar e atender essa demanda, né? Então, isso é uma oportunidade para uma determinada empresa eu ter esse aumento de demanda, né? E aí nós temos alguns métodos, algumas técnicas para identificar riscos nas empresas, né? Então, uma delas é o levantamento de informações históricas, que a gente levanta quais foram os riscos que já aconteceram, os cenários que já aconteceram, para a gente poder tentar mapear quais são os riscos que podem vir a acontecer no futuro, né? Essa técnica, ela acaba limitando um pouco, né? Porque eu acabo identificando apenas os riscos que já aconteceram e que podem se repetir. Eu não tenho aqui uma identificação de novos riscos ou de eventos que estão fora daquilo que eu já estou acostumado, né? Outro método são as entrevistas e workshops com especialistas, com funcionários da empresa, né? Que conhecem ali o processo, conhecem a atividade, sabem o que pode acontecer e trazer um impacto negativo, ou o que pode acontecer e trazer um impacto positivo, né? Então, essas entrevistas elas são bastante ricas para trazer, identificar quais são os riscos que podem impactar um determinado negócio. Outra técnica também é a análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Essa técnica é bastante utilizada também na área de marketing, né, de estudo de mercado, mas a gente pode usar aqui também para mapear a empresa, identificar quais são as forças, as fraquezas daquela empresa, né? Isso também é interessante para a gente poder preparar o plano de resposta para os riscos e identificar quais são as oportunidades e as ameaças, né? Então, aqui a gente está falando basicamente de incertezas, né? O que pode acontecer e ser bom para a empresa, o que pode acontecer e ser ruim, ou seja, uma ameaça, né? Então, a gente mapeia aqui quais são os possíveis riscos, os possíveis eventos aleatórios que podem desviar a empresa daquele planejamento inicial, tá? E, por fim, a última técnica aqui, que é uma técnica bastante interessante, né? Que é o brainstorm, né? Onde a gente reúne algumas pessoas da empresa, da companhia, ou, enfim, algumas pessoas de fora também, pode ser algum cliente, algum fornecedor, e essas pessoas elas são livres ali para discutir, para trazer ideias, né, totalmente livres, assim, sem nenhuma restrição. Às vezes uma ideia que pode não ser tão relevante acaba encadeando, fazendo com que outra pessoa
tenha uma outra ideia ou levante um outro risco que pode ser muito importante. Então, a gente reúne um grupo de pessoas para identificar quais são os possíveis riscos e oportunidades que a empresa pode estar passando nos próximos anos. Essa técnica é bastante interessante e o fundamental é que seja elaborada, enfim, criada com um grupo multidisciplinar, né, com pessoas de diferentes áreas, da área de produção, logística, RH, da área financeira, enfim, para que as pessoas tragam ali o seu conhecimento, a sua base, e que se discuta ali diversas frentes, diversos conhecimentos aí sobre a situação, o planejamento da companhia. Tá? E, enfim, uma vez que os riscos foram identificados, né, o próximo passo seria, os riscos foram identificados, o próximo passo seria quantificar esses riscos, né, saber qual que é o impacto que esse risco vai trazer para o meu negócio caso ele se concretize. Então, existem aí algumas técnicas para quantificação de riscos, né, as duas primeiras ali são mais simples, né, análise de cenário e análise de sensibilidade. Basicamente, eu vou verificar e se a minha demanda aumentar em 10%, o que acontece? Né? Qual que é o impacto disso no meu resultado? Eu posso ter 3 cenários de demanda, né? E aí eu verifico qual que é o meu resultado nesses 3 cenários, o que eu posso fazer para me proteger desses cenários. E se a minha produção cair 10%, e se meu custo fixo aumentar, e se, enfim, a minha capacidade logística aumentar, enfim, eu consigo identificar quais são possíveis cenários, né, que esses riscos podem se concretizar, podem ocorrer, e aí eu verifico qual que é o impacto disso no meu resultado, seja o resultado financeiro, o resultado de produção, a entrega para o cliente, a satisfação do meu cliente, enfim. E aí uma outra técnica para quantificar os riscos, né, que é um pouquinho mais elaborada, mas que é muito interessante, são as ferramentas de simulação, né, as técnicas de simulação. Então, a gente consegue colocar dentro de um modelo matemático, um modelo computacional, as incertezas, as diversas incertezas, tá? E eu rodo esse modelo computacional e verifico qual que é o impacto dessas incertezas no meu resultado. Né? Então, eu consigo, dentro de um único modelo, colocar distribuições de probabilidade para alguns eventos, para alguns valores, né? Seja, por exemplo, a duração de uma atividade, ou a demanda de um determinado produto, ou o custo fixo, se eu estiver fazendo um planejamento financeiro, né? Então, a produtividade dos funcionários de uma determinada linha de produção. Né? Então, eu consigo, dentro de um único modelo, colocar essas incertezas, colocar essas distribuições de probabilidade e verificar como que o meu sistema se comporta considerando esses riscos, considerando essas incertezas. Né? E aí, quando a gente fala de simulação, nós temos várias técnicas diferentes de simulação, que é a simulação de eventos discretos, a dinâmica de sistemas ou simulação contínua, a simulação de Monte Carlo, tem também a simulação baseada em agentes, que é uma técnica bastante recente. Enfim, existem diversas técnicas para a gente quantificar incertezas dentro de um determinado modelo ou dentro de um determinado sistema. Tá? Então, aqui, primeiramente, o foco aqui do curso é na simulação de Monte Carlo. Então, primeiramente, eu vou definir aqui o que é a simulação de Monte Carlo. É um método estatístico baseado em uma amostragem massiva e aleatória de distribuições de probabilidade, onde a gente consegue reproduzir milhares, centenas ou milhares de cenários possíveis de um determinado sistema, né, e verificar qual que é o resultado e o comportamento daquele sistema para aqueles milhares de cenários possíveis. Tá? Esses cenários a gente chama de iterações. Tá? Então a gente consegue, ao invés de a gente calcular um único cenário, né, a minha demanda é X, o meu tempo de entrega é Y, né, e sabendo que essas variáveis elas são incertas, eu coloco isso dentro de um modelo computacional, sorteio diferentes valores ali para essas variáveis dentro da distribuição de probabilidade que melhor represente, e eu tenho milhares de cenários possíveis, onde eu posso verificar qual que é a probabilidade de cada cenário acontecer e qual que é a probabilidade de cada um dos resultados acontecerem. Tá? Então,
eu consigo colocar dentro de um modelo quantitativo essa diversidade de cenários e incertezas através de distribuições de probabilidade. Então, a distribuição dos indicadores, né, ele também vai refletir a probabilidade desses valores de entrada, desses riscos ou oportunidades acontecerem, né? E eu consigo também, através dessas técnicas, avaliar mudanças de decisões, novas decisões, através desses modelos de simulação. Então, eu consigo testar os planos de resposta através da simulação de Monte Carlo. Então, eu coloco ali no meu modelo, rodo ali aquele modelo, né, ele vai sortear milhares de cenários, eu vejo qual que é o resultado para cada um daqueles cenários e vejo qual que é a probabilidade de acontecer um cenário muito ruim e o que eu posso fazer para que aquele impacto seja minimizado, né, ou o impacto seja minimizado, ou a probabilidade de ocorrência seja minimizada, e aí eu volto naquele modelo e testo novamente, altero ali alguns parâmetros do modelo, rodo aquele modelo de novo e verifico se aquela minha decisão ela vai conseguir melhorar o meu resultado frente aos riscos que foram modelados, aos riscos que foram quantificados. Então eu consigo fazer esse tipo de teste, esse tipo de avaliação com a própria ferramenta, com a própria simulação. Tá? Por isso que é uma ferramenta bastante rica aí na área de planejamento empresarial. E como que a simulação de Monte Carlo ela funciona? Então, a gente tem uma distribuição de probabilidade, que representa uma variável aleatória. Tá? Então, eu tenho aqui a variável x, que ela é representada por uma distribuição normal. Tá? Então, essa aqui é a distribuição de probabilidade dessa variável. Tá? Então, essa mesma distribuição ela pode ser vista como uma distribuição acumulada da variável x. Né? Então, eu tenho aqui a função f de x, que fornece a probabilidade p de que a variável x seja menor ou igual a um determinado valor. Né? Então, se eu tenho aqui um determinado valor de 10, por exemplo, né, a probabilidade da minha variável aleatória aqui ser menor ou igual a 10 é de 0,5%. Né? Então, a minha f de x é uma função em que eu forneço um valor de x aqui e eu verifico qual que é a probabilidade da minha variável ser menor ou igual que aquele valor. Essa probabilidade ela vai ser sempre entre 0 e 1, entre 0 e 100%. Né? Só que eu posso verificar essa função f de x de maneira oposta. Né? Então, ao invés de eu dar um valor de x e calcular a probabilidade da minha variável ser menor ou igual àquele valor, eu posso pensar isso de forma oposta, né? De forma contrária. Então, eu dou uma probabilidade entre 0 e 1 e eu quero saber, dado essa probabilidade P, qual que é o valor x cuja probabilidade seja P da minha variável aleatória ser menor ou igual que esse valor x. Né? Então, eu estou falando aqui, eu estou chamando de g de x, g de P, que vai me retornar x, que nada mais é do que a função inversa de f de x. Então, eu informo um valor P, uma probabilidade, e ela vai me retornar qual que é o valor x. Então, aqui, por exemplo, se eu falar, a minha probabilidade é meio. Então, sendo a minha probabilidade meio para essa função aqui, para essa distribuição, eu sei que 10 é o valor, né, cuja probabilidade vai ser meio da minha variável ser menor ou igual que 10. Então, eu tenho um valor de P, um valor de probabilidade, e eu quero saber qual que é o valor que a minha variável assume, dada aquela probabilidade. Né? E aí, como que a simulação de Monte Carlo funciona? Ela vai sortear números aleatórios entre 0 e 1, de forma uniforme, onde cada valor tem a mesma probabilidade. Né? Então, eu vou fazer uma amostragem de valores ali entre 0 e 1, aplico esse número aleatório na função g, né, e calculo qual que é o valor daquela distribuição, enfim, aqui no caso a nossa distribuição normal, para um determinado valor de probabilidade. Né? Então aqui é exatamente o contrário, eu estou sorteando valores aleatórios entre 0 e 1, uniformemente distribuídos, com a mesma probabilidade, e aí eu aplico esse valor na função g e retorno qual que é o valor que representa ali aquele valor naquela distribuição, cuja probabilidade de assumir qualquer valor até aquele determinado valor, até ele seja igual ao valor sorteado, né, a probabilidade sorteada. Então eu saio daqui, né, eu sorteio valores aleatórios aqui entre 0 e 1,
jogo aqui na função e acho qual que é o valor de x, né? E aí a simulação ela vai sorteando diversos valores ali entre 0 e 1 para diferentes cenários, e vou colocando aqui nessa função e vou encontrando qual que é o valor que eu quero utilizar aqui na simulação. E aí eu consigo, através de uma distribuição uniforme entre 0 e 1, representar diferentes outras distribuições, né, como a distribuição normal, por exemplo, que eu trouxe aqui para ilustrar essa técnica, né? E aí, assim, a simulação de Monte Carlo, existem diversas ferramentas, softwares disponíveis no mercado, né, alguns, enfim, a grande maioria deles com algum custo, né? Mas é possível a gente fazer alguns modelos simplificados e bastante úteis no Excel. O Excel tem algumas funções aí que permite com que a gente faça essas simulações no próprio Excel mesmo, que é uma ferramenta bastante difundida e bastante conhecida. Eu vou apresentar daqui a pouco para vocês um modelo prático, um exemplo prático de como que a gente pode considerar incerteza em uma planilha de Excel, né? E a grande vantagem de utilizar o Excel para fazer essa simulação é porque a gente consegue utilizar as próprias planilhas que nós já estamos habituados em utilizar, né? Então, o Excel é uma ferramenta bastante utilizada, bastante conhecida e difundida. Então, a gente pode utilizar essas planilhas para fazer algumas análises de incerteza, né? Então, quando a gente pega um modelo no Excel, uma planilha no Excel, um modelo estático, a gente geralmente trabalha com os dados de entrada com estimativas pontuais. Então, tem um valor de preço, um valor de custo, um valor de demanda, e calculo ali qual que vai ser o meu lucro, qual que vai ser o meu VPL, qual que vai ser o prazo de entrega do projeto, né? Só que a gente sabe que esses dados de entrada possuem incertezas, né? Só que ali a gente coloca um valor médio, coloca um valor, geralmente um valor médio, né? Um valor que a gente acredita que vá acontecer, mas de fato existem incertezas aí nesses parâmetros, né? E aí, incorporando a simulação de Monte Carlo no próprio Excel, ao invés de trabalhar com valores pontuais, nós conseguimos trabalhar com faixas de valores e com distribuições de probabilidade para esses dados de entrada. E aí, com o mesmo arquivo de Excel, com um ajuste ou outro, que eu vou mostrar daqui a pouco aqui para vocês como é que faz, a gente consegue ter resultados em faixas, né? Então, eu tenho probabilidade dos meus valores estarem naquilo que eu estou planejando ou não, ou ser maior ou ser menor. Consigo identificar aqui quais são os riscos mais relevantes, mais importantes para o meu processo, e identificar o que é ameaça, o que é oportunidade, o que está me trazendo um retorno maior ou um retorno menor, enfim, o que eu posso aproveitar de oportunidade para conseguir extrair aquela oportunidade e ter um resultado melhor, e quais são as ameaças que eu tenho que preparar um plano de resposta para me proteger caso essas ameaças se concretizem, ou como que eu posso já me proteger para que a probabilidade dessas ameaças acontecerem seja menor, né? Então, eu consigo na própria planilha de Excel fazer esse tipo de estudo, tá? Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês agora, como que a gente consegue fazer esse planejamento aqui de risco utilizando o Excel, tá? Então, eu fiz aqui um modelo bastante simplificado, só para ilustrar aqui como é que a simulação de Monte Carlo funciona, tá? Como que a gente pode fazer esse tipo de simulação no Excel, tá? Então, eu tenho aqui um fluxo de caixa bastante simples, em que eu tenho uma demanda mensal de 1.000 unidades, preço unitário de venda de R$12, então eu tenho uma receita aqui total de 12.000, tenho aqui um custo variável unitário de 6,20, um custo fixo de 4.000, e eu tenho aqui o lucro operacional, que nada mais é do que a minha receita total, menos o custo fixo, menos o custo variável multiplicado pela demanda. Tá? Então, aqui algumas considerações é que a empresa é capaz de atender toda a demanda. Tá? Então, se a demanda é um pouquinho maior ou um pouquinho menor, eu vou conseguir atender essa demanda. E os pagamentos são realizados à vista, então eu coloco todo esse valor aqui no fluxo de caixa. Tá? E aí, um dos riscos que a gente pode identificar aqui nesse planejamento, nessa planilha, nesse fluxo de caixa bastante simplificado, é a demanda, né? Então, será que a minha demanda para o próximo mês vai ser de exatamente 1.000 unidades? Ela pode ser menor, ela pode ser maior? Existe algum risco dessa demanda ser diferente, né? Então, demanda é uma variável tipicamente aleatória em que a gente
sabe que existe incerteza, né? Então, eu posso modelar essa demanda como uma variável aleatória, né? E aí eu vou colocar essa demanda aqui como uma distribuição normal, com média 1000 e desvio padrão 250. Então, a média ela vai continuar sendo 1000, mas ela pode, em alguns cenários, ser um pouco maior ou um pouco menor, com desvio padrão de 250. Né? Então, eu criei uma outra aba aqui, eu só reordenei aqui, ao invés de colocar nas linhas, eu coloquei nas colunas aqui os valores, tá? E eu vou fazer aqui uma simulação variando essa demanda com aquela distribuição de probabilidade informada, com a distribuição normal. Vou sortear aqui alguns valores e verificar qual é o impacto disso no meu lucro final, no meu lucro operacional. Tá? Então, eu vou rodar aqui 1000 iterações e verificar 1000 possíveis cenários de demanda, qual que vai ser o meu lucro para esses 1000 possíveis cenários. E aí eu tenho aqui alguns indicadores que eu vou calcular, qual que é a média do meu lucro, né, o meu lucro esperado, qual que é a probabilidade desse lucro ser menor que zero, tá? E o percentil 5%, ou seja, eu quero saber aquele valor em que eu tenho eu tenho uma garantia de que eu tenho 95% de chance de ter pelo menos um lucro X, tá? Que vai ser esse percentil de 5%. Tá? Então, para a gente construir esse modelo aqui, eu criei aqui a coluna R, que vai ser o meu número aleatório. Aqui eu posso utilizar a própria função aleatório do Excel, que ele sorteia um valor aleatório entre 0 e 1. Então eu coloco aqui para ele sortear diferentes valores aleatórios. Aqui, se eu ficar apertando aqui F9, e para cada conta que eu fizer aqui no Excel, ele vai sortear um valor diferente, um valor aleatório diferente. Para não ficar mudando toda hora esse valor, eu vou copiar aqui esses valores, seleciono tudo, dou um Ctrl C e coloco aqui colar valor. E aí eu fixei esses valores aleatórios aqui na minha coluna R. Tá? E aí a minha demanda ela não vai ser mais de 1000 unidades, ela vai ser uma distribuição normal, com média 1000 e desvio padrão 250. Então, como que eu modelo isso aqui no Excel? No Excel tem uma função que é a inv.norm.n, tá? Que ela retorna o inverso da distribuição cumulativa normal para a média e o desvio padrão especificados. Então, eu quero saber qual que é a inversa da normal, sendo que a probabilidade é esse valor aleatório, a minha média é de 1000 unidades, a demanda é de 1000, e o desvio padrão de 250. Então, nesse cenário aqui, a minha demanda sorteada é de 929. Então, eu tenho o meu R aqui, a minha probabilidade é de 0,389. Então, existe basicamente aqui 38% de probabilidade da minha demanda ser de até 929. Então esse valor aqui ele vai ser sorteado para cada um dos números aleatórios. Copio essa fórmula aqui para todas as linhas. Aí eu tenho aqui alguns cenários, por exemplo, essa iteração 3, em que eu tenho uma demanda um pouco maior que a média. Então, hora a demanda vai ser maior que a média, hora a demanda vai ser menor que a média. Preço unitário de venda ele vai ser sempre de 12, por enquanto. Eu coloco o cifrão aqui para fixar e copio o valor aqui de 12 para todas as linhas. A minha receita total vai ser a mesma fórmula, que vai ser a demanda vezes o preço unitário de venda. Meu custo variável unitário ele também vai ser fixo, sempre de 6,20. Meu custo fixo também vai ser sempre de R$4.000. E aqui eu tenho a fórmula do lucro operacional que eu vou copiar para todas as linhas. Então aqui eu tenho o meu cálculo do lucro operacional para todos os possíveis cenários que podem vir a acontecer. Então se eu pegar aqui, por exemplo, a iteração 17, em que eu tenho uma demanda significativamente menor, de 623, eu tenho aqui um lucro negativo. Então, se a minha demanda for menor, é um cenário possível de acontecer, for por volta ali de 620,
eu vou ter um prejuízo, né? Então, eu quero saber aqui, vou calcular aqui alguns indicadores. Quero saber qual que é a média das minhas simulações. Então, tenho aqui uma média de 1.853, muito próximo do meu lucro operacional para o meu cenário determinístico. E eu quero saber aqui qual que é a probabilidade do meu lucro ser negativo, né? Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou fazer aqui, eu vou contar, conte-se, dentre todos os possíveis lucros, quais são aqueles que são menor que zero, e divido por 1.000, que é o total. Então, eu tenho aqui uma probabilidade de 9% do meu lucro ser negativo, né? E aqui eu quero saber qual que é o percentil 5%. O Excel tem a fórmula aqui, percentil, inc. Seleciono aqui os dados e falo que eu quero saber o 0,05. Então, aqui eu tenho os meus indicadores, né? Eu sei que a minha média é de 1.853, mas eu tenho uma probabilidade de quase 10% de ter um resultado negativo, um prejuízo, né? E eu tenho aqui 95% de chance de ter um resultado melhor que menos 465, né? Então, aqui o que eu posso fazer também, além de modelar os riscos e de quantificar essas probabilidades, eu posso testar alguns outros cenários, né, e verificar qual que é o impacto disso no meu resultado final, né? Então, dado que eu tenho uma probabilidade de praticamente 10% de ter prejuízo, eu posso achar isso muito, posso achar uma probabilidade muito alta, e eu posso tentar traçar alguns planos para que essa probabilidade diminua, né? Então, enfim, aí cabe ao gestor, né, trazer ideias e planos para reduzir esses riscos, né? Não existe uma resposta única, né? Mas eu vou traçar aqui uma outra simulação em que, por exemplo, olhando para essa probabilidade de 9%, eu quero reduzir os meus custos para que eu tenha um resultado um pouco melhor. Eu vou renegociar algum custo fixo, por exemplo, o aluguel enfim, do meu negócio, né? E aí o meu custo fixo, ao invés de 4.000, eu vou reduzir ele aqui para, por exemplo, 3.200, né? E aí quando eu coloco esse custo fixo de 3.200, a minha probabilidade de ter um lucro negativo passa para 3%, cai de 9 para 3, tá? E o percentil 5% passa a ser positivo, de 334. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe 95% de probabilidade do meu resultado ser de pelo menos R$334 por mês, né? Enfim, aí que eu consigo ter um cenário um pouquinho melhor com esse custo fixo menor. Aí eu consigo testar diferentes cenários, né? Ao invés de reduzir o custo fixo, eu posso negociar o custo variável unitário, e aí eu verifico qual que é o resultado, qual que é o impacto disso nos meus indicadores. Eu posso também, ao invés de reduzir custo, pensar em aumentar a venda. Isso pode ter um impacto na demanda, depender da elasticidade da demanda, mas considerando que não há elasticidade, eu posso aumentar aqui o preço e verificar qual é o impacto disso no meu resultado, sem alterar a demanda, né, com essas mesmas simulações. E aí eu posso ir testando diferentes cenários e verificando qual que é o impacto nos indicadores e no resultado para esses diferentes cenários, tá? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu vou voltar aqui para a apresentação, para a gente poder concluir. Então, agradeço a participação de vocês aqui no curso. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser bater um papo mais aprofundado sobre essas técnicas, pode entrar em contato comigo por e-mail, pelo LinkedIn. Se alguém quiser, é só mandar um e-mail que eu mando essa planilha que eu utilizei aqui no curso. Tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês esse conteúdo. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo e agradeço mais uma vez a atenção de vocês aí. Tá legal? Obrigado e até mais.